Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje a nossa aula é resolução de exercícios sobre isomeria óptica. Mas antes de começar a isomeria óptica, vamos fazer uma revisão aqui bem rápida, ok? Qual é a condição para que se tenha isomeria óptica? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a isomeria óptica é uma isomeria espacial. Então, a gente só consegue ver a isomeria da substância com a fórmula espacial, ou seja, respeitando a geometria das ligações das moléculas, ok? Então, qual é a condição para que você tenha uma isomeria óptica, espacial óptica? É que ela tenha um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É aquele carbono que ele possui 4 ligantes diferentes. Tá vendo aqui, ó? R1 diferente de R2, diferente de R3, diferente de R4. Então, ele tem que possuir aqui, ó, 4 ligantes diferentes, ok? Certo até aí? E como é que eu vou saber que tipo de isômero ele vai formar? Porque a gente sabe que nos isômeros ópticos, eles são os isômeros destrógeros e são isômeros levógeros. O que quer dizer esse nome? Quer dizer como ele desvia o plano da luz polarizada. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui esse esquema aqui, ó. Pego aqui no início, tá vendo aqui? Fonte de luz, tudo bem? Aqui eu tenho a emissão de luz natural. Então, é essa daqui, que a luz vai emitir em todos os sentidos, em todas as direções. Aí, gente, você passa aqui para um polarizador, onde ele vai polarizar a luz, ou seja, a luz, ó, tá vendo? Ela polarizada, ela vai vibrar agora só para cima e para baixo, para cima e para baixo, ok? Aí, dentro desse tubo, você coloca a amostra que você está analisando para ver como é que ela vai desviar o plano da luz polarizada. E você fica vendo aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, tem um plano? E essa estrutura, essa substância, ela pode desviar o plano da luz polarizada tanto para a direita quanto para a esquerda, ok? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, é a luz polarizada, seria o plano original da vibração, tá vendo? Tudo bem? Aí, dependendo da substância que você tem, ela pode desviar para a direita, que ela é chamada de destrógera, ou positiva. Ou ela pode desviar para a esquerda, que é chamado de levógero ou negativa. E essas substâncias, qual a propriedades que elas têm? Que nem aqui os cristais de quartzo, que são assimétricos, tudo bem? Essas substâncias, elas são enantiômeras. O que é isso daí? É uma imagem da outra refletida no espelho. Por exemplo, se eu pegar essas duas estruturas, olha, elas parecem ser iguais, concorda? Ó, todas elas têm a bolinha amarela, a laranja, a branca e a verde. Tudo bem? Mas, o que acontece? Se eu colocar aqui uma de frente para outra, ó, tá vendo aqui, ó? Uma, gente, é imagem especular da outra. Uma imagem da outra, ó, refletida no espelho. É que nem a sua mão, não é isso? Quando você coloca uma mão à frente à outra, uma imagem da outra refletida no espelho. Você não consegue sobrepor. Então, por exemplo, eu vou tentar sobrepor aqui, ó. Vou botar amarelo em cima de amarelo, tá vendo? E verde em cima de verde. Mas o que vai acontecer aqui atrás, ó? O branco e o laranja, eles ficam o quê? Eles ficam trocados, quer ver? Vou aqui, ó. Vou tentar igualar aqui atrás, ó. Laranja e branco. Cadê? Laranja e branco, tá vendo? Não dá, eles ficam trocados, ok? Não dá para sobrepor, para o verde ficar do outro lado. É que nem aqui na figura que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Eu tento sobrepor um ao outro, eu não consigo, que eles são imagens especulares. Então, olha só. A mistura de dois isômeros óptico ou enantiomorfos, faz surgir um terceiro isômero óptico, o racêmico. O racêmico é uma mistura equimolar, a mesma quantidade de um, a mesma quantidade de outro, dos isômeros destrógeno e levógeno. Portanto, é um isômero inativo. Porque se eu pego uma amostra que tem a mesma quantidade de isômeros destrógeno e levógeno, por exemplo, a mesma quantidade de substância que desvia aqui para a esquerda, vai desviar aqui também para a direita. Então, de esquerda e direita,
ela fica um isômero opticamente inativo, porque aí não vai desviar o plano da luz polarizada. Aonde que eu vou colocar essa amostra? Vou colocar dentro desse tubo aqui. Se dentro desse tubo eu coloco 50% levógeno, 50% de estrógeno, aí direito, um vai para a direita ou para a esquerda, um anula o outro. Então, não vai desviar aqui o quê? O plano da luz polarizada. Ok, gente? E tem mais. Olha, se eu quero calcular o número de isômeros opticamente ativos, como é que eu faço? Eu vou pegar o número de isômeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a n. Número de isômeros opticamente inativos é 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de carbonos. Esse carbono que tem um asterisco aqui, ó, ele é chamado de carbono assimétrico, quer dizer que essa molécula tem um centro quiral ou quiral, ok? Então, vamos ver aqui o que ele pede no primeiro exercício, ok? Então, ele fala o seguinte: o ácido lático tem fórmula a seguir. Então, eu tenho aqui. Explique em termos estruturais por que se podem identificar dois isômeros dessa substância. Então, ele quer só essa substância. Ele não te deu igual isômero de função, que deu uma cetona e um aldeído pedindo para você identificar. E tem mais, gente. Como é que eu consigo identificar, assim, na estrutura, se ele é levógeno ou destrógeno? Não dá. Tudo bem? Para eu saber se ele desvia para a direita ou para a esquerda, eu tenho que usar lá meu polarímetro, certo? E olhar lá para ver se a amostra está desviando para a direita ou para a esquerda. Só posso identificar experimentalmente, ok? Então, olha só. Explique em termos estruturais por que se pode identificar dois isômeros dessa substância. Você está vendo que esse carbono, ó, tem esse ligante, esse e esse. Tudo bem? Então, significa que ele tem o quê? Um centro quiral. Então, quer dizer que ele é um carbono o quê? Assimétrico. Tudo bem? Então, como é que eu posso identificar que esse composto tem sob o ponto de vista estrutural? É porque ele tem um carbono assimétrico. Aí você coloca lá, porque ele possui um carbono assimétrico. Então, ele pergunta, como são denominados os isômeros do ácido lático? São denominados levógeno e destrógeno, ok? Certo? Depois, outro exercício. A patulina I é uma amostra bicíclica de origem fúngica que pode ser obtida pela reação abaixo. Sabendo-se que a rotação óptica do produto da reação é zero, indique a proporção de cada um dos enantiômeros formados. Tudo bem? Então, aí, gente, ele já está dizendo que você tem uma isomeria o quê? Uma isomeria óptica. Tudo bem? Se você tem isomeria óptica, então você vai ter que ter o levógeno e o quê? E o destrógeno. Tudo bem? Então, ele quer saber o número qual a proporção para ser opticamente inativos. Para ser opticamente inativo, ele tem que ser mistura o quê? Racêmica. Se é mistura racêmica, 50% é levógeno e 50% é o quê? Destrógeno. Quer ver? Vamos olhar aqui na estrutura, só, apesar dele não pedir, qual é o carbono, ou quais são os carbonos assimétricos que você tem. Se eu pegar aqui na sua estrutura, ó, e completar os carbonos, aqui H, 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 H. Então, olha só, para ser, vamos voltar aqui, ó, para ter isomeria óptica, eu preciso ter um carbono, preciso ter um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É um carbono, primeiro, que tem hibridação sp3. Tudo bem? O que é sp3? Ele faz 4 ligações simples. Então, vamos ver lá na minha estrutura quais que fazem ligações simples. Esses aqui, ou seja, os carbonos tetraédricos. Esse daqui, tudo bem? Que mais? Pronto. Certo? Aqui é trigonal, não entra. Esse daqui é trigonal, não entra. E o oxigênio não entra, né? 1, 2, 3, 4. Então, quais são os carbonos assimétricos que eu tenho aqui, ó? Esse daqui tem ligantes iguais. Então, eu tenho esse aqui, que é um, certo? E esse aqui, outro. Então, eu tenho 2, certo? Tudo bem? Quando é que ele é opticamente inativo? Quando eu tenho uma mistura que ela é chamada de quê? Racêmica. Então, ele quer a proporção com que cada um tem que ser misturado. Então, tem que ser 50% levógeno e 50% o quê? Destrógeno, ok? Olha a próxima.
Em todo o mundo, as pessoas se preocupam em manter uma aparência jovem e saudável. Uma verdadeira revolução na indústria de cosméticos foi provocada pela recente descoberta de ação de alguns ácidos carboxílicos hidroxilados, chamados genericamente de alfa-hidroxiácidos, na diminuição das rugas. Os AHAs mais utilizados em cosméticos anti-envelhecimento são ácido glicólico, lático, málico e tartárico. Escreva a fórmula estrutural dos compostos dentre os acima citados, que representa 2 carbonos, agora eu quero 2 carbonos assimétricos, ou seja, 200 quirais. Então, vamos lá. Ácido glicólico. Então, eu venho aqui, ó, C, aí ele diz que tem aqui um OH, H, não é isso? C dupla O, OH. Então, o ácido glicólico tem carbono assimétrico? Nenhum, porque ele, olha só, ele só tem um carbono sp3, só um carbono tetraédrico. E ele tem 2 ligantes aqui, ó, iguais. Então, ele não apresenta isomeria óptica. Vamos ver agora o ácido lático. Ele diz que é o CH3, CH... Opa, vamos botar para baixo, né? Só um instantinho aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. CH3, vou botar assim, ó, H3C, CH, OH, não é isso? CHOH, depois vem C, dupla O, OH. Então, olha lá, esse daí tem carbono assimétrico? Tem, ó. Esse aqui é carbono assimétrico. Por quê? Porque ele tem esse ligante diferente desse ligante, desse e do resto lá da cadeia. Então, ele é um carbono assimétrico. Só que ele quer com 2, né? Esse daí só tem 1. Vamos lá, para o próximo agora. Vamos pegar aqui o ácido málico. Então, ele tem... Deixa eu apagar esse aqui de cima, já que ele não tem, vamos tirar ele daqui. Né? E esse daqui também só tem 1, então vamos apagar ele também. Vamos ver outro. Ácido málico. Ele tem C, dupla O, OH, não é isso? Depois ele tem CH2, então é CHH. Depois tem CHOH, não é isso? Depois tem C dupla O, OH. Bem? Então, ó, C dupla OH, CH2, COHH e a carboxila. Então, olha lá. Nesse composto também, eu só tenho um carbono assimétrico. Esses dois aqui são tetraédricos, concorda? Acontece que esse aqui, ó, tem 2 ligantes iguais, então não pode ser. Enquanto esse aqui, ó, tem 1, 2, 3 e 4. Então, ele também só tem um carbono assimétrico, ok? Vamos para o último agora. Será que vai ter algum? Vamos para o último agora. Ácido tartárico. Então, vamos lá. Eu tenho C dupla O, OH, certo? Depois vem CHOH. Depois vem CH, que ele botou aqui embaixo, OH, certo? Depois vem C dupla O, aí esse H vem aqui, ó, do ácido, que foi lá para baixo. OH. Esse sim, ó, ele tem 2 carbonos assimétricos, ó. Esse é um carbono assimétrico e esse aqui também é um carbono assimétrico, tudo bem? Inclusive, eles são carbonos assimétricos iguais, que vai até dar um isômero chamado meso, que são opticamente inativos, ok? Isso acontece quando eles têm carbonos assimétricos iguais, tudo bem? Então, aqui seria o ácido tartárico. Olha esse aqui agora. O ciclo mostrado a seguir ocorre nas mitocôndrias celulares e representa uma etapa muito importante no processo de degradação da glicose. Qual dessas substâncias apresenta isomeria óptica? Então, primeiro, nós vamos procurar carbono tetraédrico, né? Que faz 4 ligações simples. Depois, a gente vai ver se aquele carbono tetraédrico tem 4 ligantes diferentes. Então, olha só. Nesse primeiro aqui, no ácido oxalacético,
eu tenho só um carbono tetraédrico, que é esse aqui, CH2. Mas como ele é CH2, ele tem 2 hidrogênios, então ele tem 2 ligantes iguais. Então, esse não é. Esse próximo aqui não tem nenhum carbono tetraédrico. Inclusive, ó, ele apresenta isomeria geométrica. No caso aqui, ó, ele é um isômero trans, não é isso? O próximo aqui, ó, ele tem carbono tetraédrica, mas esses dois aqui, ó, são tetraédricos. Mas o que que acontece? Eles têm ligantes iguais, ó, CH2, CH2, certo? Esse composto ficaria assim, ó, CHC, dupla O, OH, não é isso? H, C, H, H, C, dupla O, OH. Tá vendo, ó? Esse e esses aqui, ó, são iguais. Então, ele não é um carbono assimétrico, ou seja, ele não tem um centro quiral. Tudo bem? Vamos aqui agora para o ácido cetaglutânico. Olha só. Carbono tetraédrico tem? Tem. Esse primeiro aqui é trigonal, esse daqui também. Agora, esse daqui, deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Eu tenho este ligante, todo esse e todo esse. Então, esse é um carbono assimétrico? É. Então, esse composto apresenta isomeria óptica? Apresenta, ok? Olha esse aqui agora, vamos lá? Esse aqui não é, esse aqui é tetraédrico, ó. Ele tem um ligante que é o H, depois vem esse ligante e esse ligante. Então, esse também possui centro quiral ou quiral da molécula, ok? Então, já tenho dois. Esse daqui, olha, tem o outro aqui, ó. Olha lá. Eu tenho esse carbono que tem este ligante, que é diferente desse, porém, olha lá, ó. Olha só o que aconteceu. Esse ligante aqui, ó, é igual a esse. Tá vendo? Então, ele tem isomeria óptica? Não, porque o carbono dele não é assimétrico. Ele tem dois ligantes iguais. E o ácido pirúvico aqui só tem o CH3, que é tetraédrico, e tem 3 ligantes iguais. Então, só esses dois aqui, ó, que apresentam isomeria óptica, ok? Depois, olha só. Moléculas que apresentam carbono quiral são muito comuns na natureza. Para os organismos vivos, a quiralidade é particularmente importante, pois uma molécula que apresenta imagem especular pode provocar um efeito fisiológico benéfico, enquanto a que apresenta sua imagem no espelho pode ser inerte ou provocar problemas de saúde. Na síntese de medicamentos, a existência de carbono quiral é sempre uma preocupação, pois embora duas moléculas possam ter a mesma fórmula molecular, apenas uma delas poderá ser ativa. O naproxeno, cuja molécula é representada a seguir, é o princípio ativo de um anti-inflamatório. Seu enantiômero não apresenta efeito sobre a inflamação e ainda pode provocar problemas no fígado. É porque é o seguinte, gente, quando você vai sintetizar uma droga, um medicamento, você não consegue sintetizar o levógero e o destrógeno e não consegue separar. Quando você sintetiza, você sintetiza os dois ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Esses medicamentos que não são retirados da natureza, por exemplo, remédio homeopático, né? Você tem as duas formas, levógeno e destrógeno. Um é o princípio ativo e a outra que vai provocar os efeitos colaterais. Você lembra aquela aula que eu dei que eu falei daquele medicamento teratogênico, da talidomida, não é isso? Porque tinha um efeito para acalmar, para tirar enjoo. O outro era teratogênico, ele causava má formação, tá bem? Então, esses efeitos colaterais, gente, vêm do outro isômero óptico, tudo bem? Se tiver atividade óptica, não é? Se tiver, como é que eu sei? Se tiver carbono assimétrico. Então, olha só. Indique o carbono quiral e identifique as funções presentes na molécula. Então, o que é carbono quiral? Primeiro, ele tem que ser tetraédrico. Então, olha, esse não é e não é, certo? Esse daqui, ó, ele é, mas ele tem um CH3 aqui, ó, então já não deu certo. Ó, todos esses aqui, ó, são trigonais, ok?
Esse daqui também é trigonal. Esse daqui, ó, ele é tetraédrico. Então, olha só. Então, vamos ver, ó, ele tem este ligante, ele tem este ligante e tem este ligante. Professor, e o quarto? O quarto, como ele está disposto em forma de traços, olha, ele só não tem ligação simples, então quer dizer aqui, ó, ele não representa o hidrogênio. Então, aqui, ó, seria o hidrogênio. Pronto, esse é o centro de quiralidade do seu composto, ok? Agora, se ele é destro ou levógeno, aí a gente tem que fazer por meio experimental, para ver se ele tem alguma atividade ótica, tudo bem? No caso da talidomida, eles colocavam no aparelho, que eles não sabiam ainda do carbono assimétrico. Então, eles colocavam no aparelho e ele não desviava. Então, eles achavam que ele era um isômero opticamente inativo, ou não possuía isomeria óptica. Só que ele era uma mistura o quê? Racêmica. Então, a mistura racêmica, ela não desvia o plano para a luz polarizada. Tudo bem? Plano da luz polarizada. Certo, gente? Então, olha só. Vamos para esse aqui agora, ó. No livro de Química Orgânica do Morrison, estudei muito nesse livro, encontramos o seguinte relato. Tem sido noticiada a presença de aminoácidos, as unidades constituintes de proteínas, em meteoritos, mas em quantidades tão pequenas que se foi levado a especular se o que parece ser passos celestiais não seriam mais provavelmente impressões digitais de polegares terrestres. Uma das provas de que os aminoácidos encontrados no meteoritos por Cirilo, da Universidade de Maryland, são realmente de origem extraterrestre reside no fato de eles serem opticamente inativos, ao contrário do que seria de se esperar se eles fossem contaminantes de origem biológica terrestre. Indique o número de isômeros opticamente ativo e o número de misturas racêmicas possíveis do aminoácido essencial treonina, cuja fórmula se encontra esquematizada a seguir. Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar quais são os carbonos tetraédricos que você tem. Esse é tetraédrico, mas ele tem 3 ligantes aqui iguais, então não. Esse aqui é tetraédrico, ele tem este ligante, este, o H e o resto. Então, esse aqui, ó, é um carbono assimétrico, ok? Esse aqui agora, ó, tem o hidrogênio, tem o NH2, tem o grupo carboxila e esse outro lado da molécula. Então, tem 4 ligantes diferentes. Então, ele também é um carbono assimétrico, ok? Bem, então ele quer saber qual o número de isômeros opticamente ativos. Então, a gente volta lá no início da aula, que eu coloquei lá para vocês, ó, que o número de isômeros opticamente ativos é igual a 2 elevado a n. E inativo é 2 elevado a n menos 1. Então, vamos lá. Vamos voltar lá. Qual o número de isômeros opticamente ativos? 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos assimétricos. Então, no caso aqui, ó, 2 ao quadrado, que é igual a quanto? 4, certo? Indique o número de mistura racêmica, ou seja, de isômeros opticamente ativos. Então, é 2 elevado a n menos 1. Então, vai ser 2 elevado a 2 menos 1, que vão ser quanto? Duas misturas racêmicas, tudo bem? Uma levógena e uma destrógeno misturadas, tá certo? Tudo bem? Até eu montei aqui um esquema, quais são esses 4 que eu tenho? Olha, como eu tenho 2 carbonos diferentes, eu tenho aqui, ó, os 2 são destrógeno, os 2 são levógenos, tá bem? Certo? E aqui, ó, eu tenho agora um destrógeno, um levógeno e um levógeno, um destrógeno. Então, esse aqui é a imagem especular desse. A e B são enantiomorfos e C e D também são enantiomorfos. O que são os diasteres isômeros? Por exemplo, eu pego o A e o C, o A e o D. Depois, o B e o C, o B e o D. Só que eles são chamados de diasteres isômeros e eles não formam misturas racêmicas, tá bem? Então, para formar a mistura racêmica, eu só tenho um levógeno e um destrógico aqui. Esse aqui forma uma mistura racêmica e este daqui forma, e esse daqui também forma uma mistura racêmica. Tudo bem? Bom, vamos ver outro exercício aqui. Eu tenho, deixa eu procurar um aqui. Eu tenho esse aqui agora, ó.
Os principais componentes do mel são a glicose e a frutose, obtidas por hidrólise enzimática da sacarose coletada do néctar das folhas pelas abelhas. Quantos carbonos assimétricos e quantos isômeros de estrógeno possui a glicose? Então, tem a glicose e a frutose. Tudo bem? Então, vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltando. Opa, gente, espera aí um pouquinho aqui. Fechou a nossa aulinha. E a gente vai abrir de novo aqui, ó. Vamos lá? Isso acontece, né? Então, vamos lá. Abrindo aqui e voltando lá no nosso exercício. Aqui, certo? Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte. Ele fala que eu tenho a glicose e a frutose. E ele quer saber o número de carbonos assimétricos que eu tenho. Então, primeiro, olha, esse carbono eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos tetraédricos. Acontece que esse aqui é CH2, ó. Então, não entra. Agora, vamos ver os outros, ó. Esse aqui é um carbono assimétrico, ele tem esse ligante e esse tem. Esse, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é assimétrico? Vamos ver. Esse aqui é assimétrico. Esse aqui é assimétrico, ó. 1, 2, 3, é assimétrico. Esse aqui é assimétrico, ó. 1, 2, 3, também é assimétrico. Então, eu tenho 4 isômeros assimétricos. Então, não é 2 elevado a n? Então, é 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 2 vezes 4, 8, 16. Então, são 16 isômeros que ele tem, certo? Depois, só que ele quer só os destrógeros, certo? Então, se ele tem 16, 8 são destrógeros e 8 são levógenos. Então, ele quer destrógeno. Então, são 8. Que tipo de isomeria está presente entre a glicose e a frutose? Então, agora ele está comparando dois compostos, entendeu? Ele está perguntando só a isomeria da glicose, não. E o que está diferenciando nos dois? Olha, gente, que aqui, ó, eu tenho um aldeído, certo? E aqui, ó, eu tenho uma cetona. Então, significa que eles são isômeros de função. Ok, gente? Então, é isso daí. Uma revisão, assim, bem breve sobre isomeria óptica e os tipos de exercícios, de questões que podem cair para vocês resolverem, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.